Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Você via há pouco a agenda de leilões com a Juliana Casanato e ela destacava, junto com o Daniel de Paula, que está lá em Pirajuí, em São Paulo, essa grande semana que nós estamos tendo com a raça Guzerá. Começou no último dia 7 e hoje culmina com mais um grande evento nesse dia 14. E é por isso que a Agricultura BR começa falando sobre um assunto que correlaciona os dois fatores, tanto a agricultura quanto pecuária. Eu falo isso porque, no nosso entendimento, depois de termos um começo do mês de agosto, praticamente a primeira quinzena, bastante influenciada pelo fator Dia dos Pais e também por um aquecimento pela falta de gado disponibilizado, isso trouxe preços mais firmes para a pecuária brasileira, principalmente para a arroba do gado gordo. Entendemos que esses valores devem continuar firmes e, principalmente, com viés de alta. Esse fator nos dá a segurança de afirmar por conta da desistência ou de pouca gente aderindo a fazer a produção de gado confinado de segunda etapa no Brasil. Essa produção de segunda etapa não está acontecendo, não está sendo rentável essa operação, com raras exceções que normalmente ocorrem lá no estado do Mato Grosso, mais para a região norte do estado. Com isso, a disposição de animais para abate é cada vez menor. Então, observe você, pecuarista, em relação à sua operação, porque o momento é de preço firme, com viés de alta para o gado gordo. Por aqui, agora eu falo a respeito de um assunto agrícola muito importante. Sabe por quê? Porque a questão está sendo o tabelamento de fretes, que tem viabilizado uma importante operação que sempre ocorreu entre produtores e também os fornecedores de insumo. Eu estou falando da operação de barter, que é aquela troca na qual o produtor rural recebe os insumos, recebe os fertilizantes, os adubos e depois paga ele com sacas de soja. O que acontece no país agora? Como nós temos um custo de frete muito mais elevado do que aquele que se tinha antes, temos hoje uma realidade que esses negócios de barter não estão sendo travados. É uma preocupação muito forte, tanto para o produtor quanto também para essas indústrias. As próprias indústrias estão pensando já numa situação para viabilizar outro tipo de situação, mas estão muito preocupadas. Você sabe muito bem que nós temos a plantio da soja começando no próximo mês, final do próximo mês. Se o clima ajudar, nós teremos ali uma condição para fazer o cultivo e não chegou o fertilizante e também outros insumos na frequência certa, na quantidade correta para a temporada 2018-2019, que está, sim, sob risco por conta do tabelamento de fretes. E o Agricultura BR fala agora a respeito das exportações brasileiras de soja. E olha, a última semana ela foi marcada por importantes documentos, relatórios que foram apresentados pelos Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, aqui no Brasil. Os dados para a campanha atual 17 e 18 chamam muita atenção. É importante lembrar que os números apresentados, eles foram baixistas, principalmente por conta dos Estados Unidos, que esperam uma safra meio maior agora por lá, chegando a 126 milhões de toneladas. Daqui a pouco eu falo sobre esse tema, porque o tema agora é exportação e exportação brasileira. Hoje mesmo, nesta terça-feira, houve mais um passo em direção a não ter um entendimento entre Estados Unidos e China. E é claro que isso traz nova preocupação para o mercado, mas reforça a China vindo buscar soja no Brasil ou na América do Sul, que é o que nós temos visto agora mais recentemente. Vamos ver os números que são esperados para a exportação brasileira dos dois órgãos, Departamento de Agricultura americano e também a CONAB. Nós temos aqui os números que são apresentados, o USDA apresentando aqui uma expectativa de 75 milhões e 500 mil toneladas e a CONAB uma estimativa de exportação na casa de 74 milhões de toneladas. Aqui nós vemos como que o Brasil deve participar para o mercado internacional na safra atual, na campanha atual. Então, números que precisam sempre ser observados porque eles mexem bastante com o mercado e isso faz muita diferença.
Por aqui nós vamos falar sobre um assunto técnico agora, descompactação do solo e como que isso ajuda a trazer melhores resultados para a cultura a ser desenvolvida. Qual é que é? É mostrar. No dia de campo, terceira boa safra da família Fischer na fazenda Santa Isabel, em Lucas do Rio Verde, em uma das estações de palestras técnicas, a agrônoma Clair Fischer apresentou aos participantes que a descompactação do solo tem sido o principal objetivo da escarificação e subsolagem do solo. O tráfego de maquinário pesado na área, muitas vezes realizados com a elevada umidade do solo, acaba por compactar o solo, restringindo desta forma o crescimento do sistema radicular das plantas. A penetração das hastes mecânicas pelo escarificador rompe as camadas mais adensadas do solo, promovendo desta forma a redução dos níveis de compactação. A produtora rural Clair apresentou o histórico dos talhões. Primeiramente foi plantado soja na cultura normal, na safra normal, e posteriormente a soja foi colhida, foi plantado a milho num pedaço do talhão e no outro foi, após a soja, escarificado com um mix de sorgo, milheto, crotalária e nabo. É um mix, tudo junto. Foi usado aquele escarificador Fox, que tem as caixas de semente junto. Ou seja, foi feita uma operação com duas respostas. Se escarificou a 35 centímetros de profundidade, semeando ao mesmo tempo. E vocês viram o resultado, que é maravilhoso. Fica bem fofo o solo e com isso a gente espera que para voltar essa operação vai levar de 5 a 6 anos, mais ou menos. Não se tem ainda esse resultado exato, mas de 5 a 6 anos. Contrapartida, o talhão ao lado, que está sendo feito a subsolagem, se aguarda uns 3 anos. Por quê? Que o solo está praticamente nu, né? Porque foi plantada a soja, já foi desestruturado todas as raízes, o milho, está sendo feito a subsolagem, está levantando torrões, temos que aguardar uma chuva para nivelar e com isso vai pulverizando o solo e a compactação aumenta. E com certeza quem veio aqui hoje agregou muito valor e vai conseguir implantando as suas ideias na propriedade e vai aumentar a produção e a gente vai conseguir sobreviver apesar de tudo. E aqui é o lugar que a gente tem que ficar e melhorar, não em quantidade de área, melhorar em produção, uma área menor produzindo muito. Só tem que engrandecer, né, a inovação e a criação do pessoal da Boa Safra, junto com na pessoa do Ademir e do Júnior, né, e que tem montado esses campos, né, com diversas formas hoje de culturas diferentes para poder trazer uma quantidade maior hoje de matéria orgânica, né. Hoje nosso grande problema que nós enfrentamos hoje na agricultura, principalmente na agricultura tropical, é a formação de camadas secas, né, de massa para fazer um plantio direto mais eficiente. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja, mas agora falamos dentro do cenário internacional, principalmente os Estados Unidos. Nesta última segunda-feira, importantes levantamentos foram apresentados ao mercado. Entre eles, tivemos a apresentação dos números dos embarques norte-americanos para soja, para milho, para algodão e outras culturas, e também o acompanhamento de lavouras, que mostrou a qualidade dessas lavouras norte-americanas. Essas lavouras norte-americanas apresentaram praticamente estabilidade até o último domingo. É o que nós vamos mostrar agora. Você vai acompanhar comigo como é que vem esse desempenho de lavouras dos Estados Unidos. Você tem comigo agora as áreas que estão em boas e excelentes condições, as condições médias e também as ruins e muito ruins. Eu comento aqui a seguinte condição. Olha só, em boas e excelentes, lá nos Estados Unidos, para as lavouras de soja, vem com 66%. É uma queda de 1 ponto percentual frente àquilo que era apresentado uma semana antes. A média se permaneceu na mesma situação, com 24%.
Já as lavouras norte-americanas, que estão ruins ou muito ruins, subiu 1 ponto percentual as que estão ruins. Eram 6% na semana passada, vieram para 7%, as que são muito ruins permaneceram em 3%. Portanto, nós temos aqui uma situação de praticamente uma estabilidade na qualidade das lavouras norte-americanas, até porque não está tendo tanto movimentação diferente para essas lavouras. Tanto é que o próprio Departamento de Agricultura norte-americano, ele já vem apontando para uma safra recorde por lá. Inclusive, foi a grande informação baixista que encerrou a última semana e derrubou os valores da soja em 4% nas posições de mais curto prazo. Já que o assunto é Estados Unidos e há tanta preocupação em relação a essas lavouras norte-americanas estarem com tão boas condições assim, tanto é que pode chegar até 126 milhões de toneladas de produção, vamos saber como é que vem agora as condições climáticas para as lavouras dos Estados Unidos. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a Juliana Rezende, ela que vai nos trazer informações a respeito do fator climático, como é que vem a previsão do tempo lá nos Estados Unidos. Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós estamos aqui trazendo essas informações em torno do que acontece com os Estados Unidos. Tem uma previsão maior de produção? O clima deve continuar ajudando os norte-americanos? Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Deve sim. O cenário, em grande parte das áreas produtoras, tanto de soja como também de milho do país americano, é de chuva mais persistente. Nessa primeira quinzena do mês de agosto, as pancadas de chuva que foram mais expressivas nos Estados Unidos acabaram ficando mais concentradas nas áreas mais ao sul e leste, não alcançando de forma tão abrangente as áreas do cinturão de milho. Então, as chuvas acabaram ficando um pouco mais escassas nas principais áreas produtoras de soja. Só que isso não trouxe preocupação para os produtores, porque as chuvas anteriores vêm conseguindo manter o solo com boas condições de umidade. E no decorrer dos próximos dias tem mais previsão de chuva ainda. Até o dia 19 de agosto, áreas de instabilidades vão seguir bastante abrangentes em grande parte dos Estados Unidos e pancadas até bastante expressivas, tanto que o volume de água fica em torno de 15 a 30 milímetros na maior parte das áreas onde chove. A partir da segunda semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, a chuva agora ela começa a perder um pouquinho mais de intensidade. Só que as pancadas seguem ainda bastante espalhadas, alcançando grande parte das áreas produtoras, tanto da área do cinturão de milho, como também áreas mais ao sul e leste. Só que dessa vez o volume de água em grande parte das áreas produtoras fica em torno de 5 a 15 milímetros. Poucas áreas da região central dos Estados Unidos e até do extremo da faixa leste é que até ganham um pouquinho mais de intensidade, aí o acumulado pode ainda alcançar em torno de 30 milímetros no decorrer desta semana. E a partir do terceiro e último período, até pelo menos o finalzinho do mês de agosto, a expectativa é de mais uma semana bastante úmida. Dessa vez, as pancadas de chuva ficam mais concentradas na faixa leste e também nas áreas mais ao sul dos Estados Unidos. Na parte mais central, as instabilidades perdem um pouquinho mais de intensidade e as pancadas que ainda acontecer, dessa vez são de fraca intensidade e de forma também com baixos acumulados. Então, Fabiano, durante as próximas semanas, o cenário é de chuva frequente em grande parte das áreas produtoras, tanto de soja como também de milho dos Estados Unidos. Por isso, o cenário vai seguir ainda muito favorável para o desenvolvimento das lavouras na região. É com você no estúdio. Tá certo, Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito do clima. Olha só, o assunto por aqui continua sendo Estados Unidos, porque nós tivemos uma recuperação nesta segunda-feira para a soja negociada na Bolsa de Chicago, até porque houve uma queda muito expressiva na última sexta-feira, porque o relatório de oferta e demanda foi extremamente baixista, com uma queda de até 4%. E é por isso que agora nós falamos um pouco a respeito do que vem acontecendo com a soja em Chicago. Vamos ver se a gente tem aqui as posições sendo negociadas. Soja em Chicago vem com uma nova alta, a recuperação continua para
a soja norte-americana, posição de agosto vem a 8 dólares 59 centos o bushel, setembro 8 dólares 66, novembro a 8 dólares 78 centos o bushel e janeiro de 2019 a 8 dólares e 90. Aqui nós chamamos atenção para as posições de setembro, novembro e também janeiro, porque essas estão recuperando aqui um pouco mais de 1%. O mais curto prazo é que vem um pouco mais devagar, uma situação extremamente comum. A posição que tem maior liquidez, o maior número de contratos, segue sendo a de novembro. E dentro dessa esteira que nós temos na economia internacional e que afeta o Brasil de qualquer modo, o dólar tem disparado. Mas o dólar não dispara, mais uma vez, apenas no Brasil, mas sim no mundo todo. O fator é Turquia. A Turquia colocou uma situação de risco, ou pelo menos de insegurança, sobre a maior parte dos países emergentes. Esses mercados emergentes, eles ficaram bastante suscetíveis à crise turca. Tanto é que nós tivemos um dólar chegando nesta segunda-feira e fechando no maior patamar dos últimos 30 dias. Hoje, mais cedo, o dólar comercial recuava, mas mesmo assim, permanecia com um patamar de valores bastante altos, já na casa de R$ 3,88. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Agora já abaixo de 3,88, vem a R$ 3,87, mais 4 para o dólar comercial. Uma queda de 0,58% para o dólar. Então, vem com 0,58% de queda neste momento. A queda existe, mas ainda não suficiente para devolver essa alta tão forte que ocorreu nesta última segunda-feira pelo efeito Turquia. E o Agricultura BR, já que falou de dólar, porque esse fator influencia, e também essa recuperação com a soja em Chicago, fechamos o preço para a soja, preço pago no Porto Brasileiro. Vamos saber como vem os negócios nos portos agora, saca de 60 quilos no Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá, a apuração da Grãos Corretora. Veja que nós não tínhamos outra expectativa a não ser essa mesmo. Esses valores foram apurados junto a Grãos poucos minutos antes do Agricultura BR entrar no ar, e você vê aqui o Porto de Santos registrando alta, vindo com o valor da saca de 60 quilos a R$ 89,50 a saca de 60 quilos, o valor de referência. O mesmo valor é praticado no Porto de Paranaguá, que também hoje registra alta a R$ 89,50 a saca. E o Agricultura BR vai para o primeiro intervalo dessa edição e eu aproveito para convidar você a participar do programa conosco. É simples, você manda a sua mensagem para as nossas mídias sociais, principalmente no WhatsApp, 67996562266. Ainda hoje eu vou falar a respeito de exportação brasileira de café e daqui a pouco, logo mais, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a produção de milho em segunda safra no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR fala agora a respeito da produção de milho em segunda safra, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul. Este é o assunto da entrevista do Agricultura BR. Alguns estados brasileiros tiveram fortes problemas com o fator climático durante o desenvolvimento da segunda safra de milho. Isso aconteceu em Goiás, aconteceu também no estado de Minas Gerais, que tem registro, mas principalmente aconteceu no Mato Grosso do Sul e no norte do estado do Paraná, que foram os estados mais castigados. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do desenvolvimento da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui o presidente da AproSoja local, Juliano Schmaidek, nosso convidado nesta terça-feira aqui no Agricultura BR. Juliano, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui conosco nesta tarde, já começo de tarde para todo o país. E olha, o milho, nesse ano nós tivemos, a gente estava comentando antes de começar, mas tivemos ali todos os tipos de problema climático que poderia acertar ou atingir o milho. E mesmo assim tem um resultado
que é classificado como bom para essa safra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um ano que teve todos os intempérios, vamos dizer. Começamos com excesso de chuva, dificuldade de plantar. Logo em seguida, uma seca de 45 dias. Existiram vendavais e granizo. Então, foi bem difícil para o produtor rural. Quem conseguiu ganhar uma ou duas chuvas a mais, veio para um patamar agradável, confortável, de 90 a 100 sacos. Então, nós temos aí no estado produtividades de 20 a 100 sacos por hectare. Por sorte, o preço tira um pouquinho esse prejuízo. Os agricultores do MS, eles costumam fazer um pouco de barter. Os que se excederam um pouco no barter é um pouco complicado, porque talvez falte produto, então tem que fazer um achout. É um ano bem difícil para o MS, vamos colocar assim, mas os que não estão muito contratados conseguem tirar esse prejuízo no preço. Nós temos um valor melhor e esse fator ele é extremamente importante quando nós falamos do milho nesta segunda safra, né? Uma realidade totalmente diferente daquela que tinha no ano passado para quem produz milho em todo o país. Juliano, em relação a essa colheita, apesar de ter um resultado de produção menor, a produtividade caiu, tem uma produtividade aí que tem extremos, né? Se nós pegarmos as travas, você acabou de citar aqui, de 30 a 110 sacas, você tem aí uma variação muito forte. Em relação ao armazenamento desse milho, nós temos muita soja, apesar da comercialização estar acelerada, ela ainda tem muita soja no Mato Grosso do Sul. Para onde está indo esse milho? A nossa colheita não andou mais por causa da alta umidade no milho. O produtor não consegue colocar em silo bag. Está em 60% nesse momento, né, a colheita? Está em 60% nesse momento. Não andou mais por causa que a umidade está alta e ele não consegue colocar em silo bag. Algumas cooperativas e armazéns não recebem milho acima de 20 de umidade. E outras têm que tirar o soja. O tabelamento dos fretes travou a saída desse produto e dificultando o nosso andar dessa safra, né? Mas devagarzinho as coisas vão se organizando, o produtor já aprendeu a lidar com o silo bag e acredito que aí para o final de agosto, começo de setembro, a gente vai ver muito produtor colocando produto em silo bag. Tem um dado, Juliano, que eu estou lembrando agora, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aqui no Brasil é raro nós fazermos, mas os americanos eles sempre fazem o seguinte: o quanto você tem de produto estocado e o quanto desse produto estocado está nas fazendas, no caso norte-americanas. Hoje no Brasil, com o silo bag, que trouxe uma possibilidade para o produtor rural negociar o seu produto no melhor momento de preços, isso é fundamental, já temos algum andamento que fale assim, olha, hoje nós temos tanto de soja nas fazendas ou uma quantidade X de milho nas propriedades? O SIGA sempre consegue trazer esse número aproximado. Eu não tenho aqui comigo esse número, mas nós temos esse levantamento próximo. Eu posso trazer para você o próximo programa. E com esse incremento do silox, é bom que o produtor fica na mão dele o produto, né? Então, começa a colheita, ele começa levando o produto às cooperativas e armazéns, e quando a umidade chega no ponto ideal, ele começa a ensilar na fazenda, né? Tá certo. Pegar na fazenda. Juliano, a gente começou, você comentou agora a respeito do barter. Eu abri o programa de hoje falando a respeito de que as negociações com barter, de acordo com algumas empresas aí de porte, como a Syngenta, estão bem mais lentas por conta de tabelamento de frete, né? Isso tem assustado, de acordo com a nossa apuração, tanto o produtor quanto também a indústria que precisa fornecer alguns produtos, principalmente pensando nessa safra de soja que, teoricamente, já vai ter o final do vazio sanitário em vários estados, ou no meio do próximo mês, ou no final do mês de setembro. Tem chegado os fertilizantes? Está atrasado no Mato Grosso do Sul? Como é que vem essa situação do barter? Os barters estão acontecendo. Na parte de milho, nós temos a precificação para o milho para o ano que vem a R$ 27, R$ 28 nas trocas por adubo em algumas cooperativas. Eu acredito que é um bom preço. É um ano político, a gente não sabe como o dólar vai andar no futuro. Então, nós temos que aproveitar as boas oportunidades e fazer as travas. O soja, ele tem andado no barter entre R$ 68 e R$ 70.
Muito da comercialização da soja futura, as travas já foram feitas mais atrás. O produtor do MS tem esse costume de fazer mais cedo. É confortável essa trava mais cedo, nesse momento que o frete subiu? Sim, é confortável, com certeza. Quando foi feito, não tinha o tabelamento ainda. Isso dá uma segurança ao produtor. E com quem foi travado, no caso as indústrias, as importadoras, elas estão mantendo esses acertos de barter? Sim, algumas empresas nós tivemos que fazer ajustes para receber o adubo, dividir o prejuízo, vamos dizer assim, mas algumas cumpriram e, como diz, a gente passou uns 60 dias meio de incertezas no mercado, né? Demorou a subir o adubo, agora está normalizando, com a saída do milho do estado começa a fluir isso aí, mas o tabelamento de frete trouxe um prejuízo grande ao produtor rural e a comunidade também, né? A população. Vou encerrar agora, claro que o nosso assunto hoje, tema, claro que foi milho o tempo todo, mas vou encerrar com uma pergunta um pouco mais complicada, Juliano. Já que nós falamos também desse princípio, né, que já estamos falando de soja, né, o cultivo da soja, nós vamos ter esse início. Qual que é a sua expectativa para essa próxima temporada da oleaginosa no Mato Grosso do Sul? A expectativa é boa, tem que ser respeitado o melhor período de planta. O Mato Grosso do Sul, nosso clima é incerto, sempre temos veranicos. Respeitando as boas práticas agronômicas, a gente tem conseguido se sair bem. A genética tem trazido boas produtividades e estabilidade ao produtor sul-mato-grossense. Então, falar de clima 3 meses antes eu acho complicado. Mas a gente respeitando as normas e a estatística do que vem mostrando, o que as fundações trazem para o produtor rural, as normativas, a Embrapa, nós vamos ter uma boa produtividade de novo. Tá certo, Juliano. Obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui conosco, claro. Eu conversei agora com Juliano Schmeidek, presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Bom, e eu continuo falando a respeito da produção de milho, mas principalmente, o Juliano citou agora o fator de clima, pensando também como é complicado você ter essa previsão já para a safra de soja, 10 meses antes, mas para o milho que está no campo e ainda tem 40% dele para ser colhido, já é uma situação um pouco mais tolerável, né? Que já tem como você fazer isso. É por isso que nós vamos falar agora com a Juliana Rezende, está na Somar Meteorologia em São Paulo e nos mostra agora, fala um pouco a respeito de como está essa previsão, né? Está meio parado nesse momento essa colheita do milho segundo a safra no Mato Grosso do Sul. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para os próximos períodos? Olha, Fabiano, a segunda quinzena do mês de agosto promete ser de um cenário bem mais favorável para o andamento da colheita do milho segunda safra no estado sul-mato-grossense. Isso porque a primeira quinzena foi marcada por chuvas mais persistentes e duradouras, conseguiu até superar o que é esperado para todo o mês em apenas uma quinzena. Na primeira quinzena de agosto, tivemos aí bons episódios de chuva que passaram de 50 milímetros em apenas 2 semanas. Agora, ao longo dos próximos dias, a tendência é de um cenário bem mais seco. Entre o dia 15 até o dia 19 de agosto, praticamente nada de chuva. A gente volta a ter aquele padrão de tempo mais seco, relembrando aí o mês de julho, que foi um mês bastante seco em grande parte do Brasil central. Então, a semana até o dia 19 não tem previsão de chuva, porque as áreas de instabilidades vão voltar a se concentrar no sul do Brasil. E aí, a massa de ar mais seco em grande parte do Brasil central vai tomar conta dessa região, favorecendo para o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. No decorrer da segunda semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, tendência até de chuva retornando um pouquinho mais para as áreas mais ao sul do estado, mas de forma bem fraca e isolada. Essa chuva não deve trazer grandes transtornos em relação ao andamento da colheita. Já nas áreas mais ao norte, nada de chuva ainda, é o sol que vai seguir predominando, favorecendo o andamento das atividades no campo. E no decorrer do terceiro período, até o finalzinho do mês de agosto, tendência ainda de algumas pancadas de chuva que podem acontecer em áreas do sul e até do oeste do estado do Mato Grosso do Sul, mas somente de forma muito localizada, isolada e de fraca intensidade, porque nas demais áreas do estado do Mato Grosso do Sul,
tendência de tempo bastante seco e temperaturas em elevação também. Então, no decorrer da segunda quinzena do mês de agosto, a tendência é de um cenário bem mais otimista para o andamento das atividades no campo no estado do Mato Grosso do Sul, diferente da primeira quinzena, onde tivemos pancadas de chuva que acabaram atrapalhando o andamento da colheita do milho segunda safra no estado. Volto com você no estúdio, Fabiano. Obrigado, Juliana Rezende. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Você acompanhou informações, destaques a respeito de como que vem esse perfil climático para quem está trabalhando no campo, principalmente no Mato Grosso do Sul. Milho de segunda safra não é uma temporada na qual ela vem cheia, porém se tem ali uma situação de produtividades médias muito variáveis. Isso acontece principalmente por conta do clima e também outros parâmetros, principalmente agronômicos no campo. E eu quero falar agora a respeito da feira que vai acontecer e que você vai contar com transmissão ao vivo, cobertura completa aqui pelo Canal do Boi. Eu estou falando da Feira de Castro, é essa feira que traz a pecuária leiteira em grande destaque e acontece lá no estado do Paraná. São tecnologias que são apresentadas para esse produtor que você vai acompanhar diariamente aqui pela nossa programação, mostrando vários fatores como utilização de insumos, raças, seleção e muito mais que você vai acompanhar aqui pela programação do Canal do Boi. Quem produz leite pensa sempre em aumentar a produção com qualidade e custos mais baixos, não é mesmo? Por isso, a Biotrigo aqui do Rio Grande do Sul vai estar no AgroLeite 2018 apresentando trigos especiais desenvolvidos pela pesquisa de melhoramento genético como alternativa para a produção de feno, silagem, pré-secado e pastejo dos animais, especialmente no período de inverno, que é o de maior escassez de alimentos conservados. O cereal é altamente nutritivo e sua produção é mais econômica ao pecuarista. O trigo pastejo é usado na integração lavoura-pecuária, proporcionando maior aproveitamento na área de inverno, na engorda de bois e na produção de leite. A maior vitrine da tecnologia do leite no Brasil acontece de 14 a 18 de agosto, em Castro, no Paraná. Annelise Nicolodi, para o SBA. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje nós vamos falar sobre exportação de cafés aqui do Brasil. Vamos falar da exportação do Arábica, do Conilon e também do café solúvel no registro do mês de julho. Então você continua conosco, entre em contato, claro, através do WhatsApp no 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo, mas antes você fica com as informações dos parceiros do SBA. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. No convívio com outros pecuaristas da região, invariavelmente todos têm a mesma opinião da eficácia do Fosfosal. É um produto que nós acreditamos nele, acreditamos na proposta do laboratório Virbac, pela sua seriedade, pelo nível de empresa que ele é, e acreditamos no produto. E hoje é voz geral na região que o produto funciona muito bem. E curiosamente funciona em diversas categorias, na recria de bezerros, na desmama, animais que estão atrasados na reprodução, no processo da cria, novilhas para engorda e terminação, garrotes de recria, como é o nosso caso aqui, a gente tem conseguido quilos, mais ou menos ganho de peso em torno de 1 quilo dia no período das águas, e também na terminação de boi gordo. Então é um produto de ampla eficácia na fazenda, pode ser utilizado das mais variadas formas e em todas elas nós observamos ótimos resultados. Notaram que Fosfosal pode e deve ser utilizado em todos os ciclos da pecuária, de mamando a caducano, não é isso mesmo, Bruno? Isso,
O fosfosal é um multimineral injetável indicado nos momentos de alto desafio do ciclo produtivo das fazendas. Por exemplo, de janeiro a janeiro a gente tem desafio, seja uma desmama, uma recria, um gado de terminação, uma vacada de reprodução, a gente indica o fosfosal nesses momentos para o quê? Para estimular o ganho de peso, estimular um processo de reprodução, estimular uma adaptação de coxo para esses animais entregarem mais resultado. Então, de janeiro a janeiro, a gente indica sim o fosfosal dentro das fazendas. Garanta a rentabilidade da sua propriedade. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o Agricultura BR destaca agora um grande evento que vai acontecer no mês de outubro. É o Congresso das Mulheres do Agronegócio. Esse é o assunto de agora na entrevista do Agricultura BR. Olha, esse congresso ele é muito especial porque mostra a mulher capitaneando setores do agronegócio em todo o país. É uma oportunidade única para ter esse encontro, discutir, debater, saber um pouco mais a respeito de como que vem os avanços do setor da agropecuária, do agronegócio como um todo e a participação, claro, da mulher dentro desse cenário. Vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro em São Paulo. E para falar a respeito deste assunto, o Agricultura BR recebe hoje a Alessandra Piano, ela que todo mundo conhece, organizadora da Campo Grande Expo e também participa aqui do Congresso das Mulheres do Agronegócio em São Paulo. Alessandra, primeira coisa, parabéns pela grande feira, foi um prazer estar com você durante esse evento aqui em Campo Grande. Primeira edição, deu muito trabalho, eu sei o que você passou, mas o resultado foi sensacional. E agora, Congresso das Mulheres do Agro, boa tarde, um prazer tê-la aqui de novo. O prazer é todo meu, boa tarde a todos. Pois é, né? Aí somando com as mulheres que têm esse engajamento em eventos, eu estou vindo aqui trazer essa oportunidade de estarmos todas juntas no dia 23 e 24 de outubro, né, lá em São Paulo, na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres. Inclusive, temos uma possibilidade de desconto para quem ainda não adquiriu o seu ticket de acesso ao Congresso. É só acessar a nossa rede social Campo Grande Expo e vai ver no último post um códigozinho de desconto, né? E aí, na hora de realizar a compra, se colocar esse código, vai acessar aí 30% de desconto. Bom, e nós temos uma participação feminina no agronegócio cada vez mais ampla. Eu lembro da última pesquisa, né, do IBGE, ele levantou o levantamento, né, parcial do Censo Agro 2017, vai ser fechado só no ano que vem, mas de qualquer maneira o Censo Agro ele mostrou, apesar de muita gente ter tido uma leitura equivocada, mas ele mostrou que a mulher começou a participar, né, e aparecer dentro dos índices, principalmente na gestão das empresas de agronegócio, das propriedades rurais. Essa participação, você que tem participado e tem realizado esses grandes eventos, ela tem se ampliado, a mulher tem tomado essas decisões, Alessandra? Pois é, as pesquisas indicam mais de 30% da participação da mulher efetiva no agronegócio num todo, né? Eu tenho percebido a mulher muito mais disponível do que nos últimos anos, né? É um crescimento, uma vai encorajando a outra, porque de fato não é tão simples, né? Entrar num cenário onde a grande maioria era masculina, até bem pouco tempo. Então, é uma conquista diária. Os homens, eles são um pouco mais resistentes, porque era um universo que era só deles, e como que é isso, a mulher entrando, né? Mas com jeitinho a gente vai conquistando espaço, ela é polivalente. Eu acho que o grande diferencial da mulher é esse, é que nós fazemos N coisas simultâneas, né? Então, ela consegue administrar o seu lar, administrar a sua vida feminina, de mulher, que são tantos os cuidados que estão em torno da mulher, né, da sua vaidade e também o seu trabalho. Nós conseguimos perfeitamente fazer várias tarefas simultâneas. Eu vi você fazendo isso, eu vou falar que no meu entendimento, você enfrentou umas batalhas diferentes durante a realização da Campo Grande Expo, desde o dia em que nos conhecemos. Isso tem um pouco mais de um ano, né, talvez uns 16 meses, mas enfrentou batalhas diferentes, né, por estar entrando no mercado que
100% masculino no Mato Grosso do Sul. Agora ele não é mais, porque a Alessandra entrou. E você montou uma equipe muito interessante, né, que colocou as mulheres, colegas suas, para fazer essa atividade com um desafio diferente. Essas experiências, como a realização da Campo Grande Expo, trazer também o que foi feito, né, as experiências de pessoas como a Teca Vendramini, que participa do Congresso, isso muda, né, porque eu participei de alguns programas, né, participamos juntos, nas quais nós tínhamos a participação de produtoras rurais. Começaram a participar de debates. Isso mudou esse cenário, Alessandra? Mudou e uma vai fortalecendo a outra, como eu disse, né? Não é fácil, não foi fácil e dificilmente um desafio costuma ser, né? Então, a nossa grande missão é motivar as mulheres que ainda não tiveram força suficiente para engajar, né, conosco, que venham somar, que tenham persistência naquilo que se propõe a fazer, seja no campo, seja na cidade, porque o agro ele está em várias frentes, né? Não só no campo, mas principalmente na cidade, o agro também existe. E o Congresso ele vem coroar tudo isso, coroar esse movimento feminino que tem acontecido e trazer uma troca de experiências e, acima de tudo, criar um ambiente onde as mulheres também façam networking, que é super importante, estarmos conectadas, estarmos unidas, vivenciando uma a experiência da outra, porque isso, além de fortalecer, abrevia caminhos, né? Hoje, a mulher que vier falar comigo a respeito de criar eventos, com certeza eu vou poder já passar uma vasta experiência a respeito. Bom, e por falar no Congresso das Mulheres do Agro, São Paulo, dia 23 e 24 de outubro, um evento imperdível. Alessandra, tem uma condição especial também das inscrições, como é que elas estão ocorrendo para as participantes? Isso, as inscrições são realizadas pelo site, né, Congresso Nacional das Mulheres, e nós temos uma condição especial, como eu disse, na nossa rede social, @Campo Grande Expo, tem um código no último post, é só utilizar esse código e vai ter acesso a 30% de desconto nas inscrições. Tá certo, Alessandra. Obrigado por você ter vindo, obrigado por estar aqui conosco no Canal do Boi e sucesso no Congresso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde para você, Alessandra. Eu conversei com a Alessandra Piano, ela realizadora da Campo Grande Expo e também participa aí desse grande congresso brasileiro das mulheres do agronegócio que acontece nos próximos dias 23 e 24 de outubro em São Paulo e que conta com cobertura do Canal do Boi. Por aqui o assunto na Agricultura BR agora é café. E eu vou falar um pouco a respeito das exportações brasileiras na visão do Secafé, que é a instituição que congrega os exportadores no país. De acordo com o Secafé, os números não são tão negativos assim quanto foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, ao governo federal. Vamos saber então quais são os números apresentados aqui pela Secafé em torno das exportações brasileiras. Nós temos aqui uma melhora muito forte, porque o mês de junho foi o pior dos últimos 10 anos. Você vê o mês de julho chegando a 2.300.000 sacas, enquanto que junho, 1.800.000 sacas. Aqui houve um aumento considerável em relação ao que vinha acontecendo. Se você considerar que o mês de junho, essa alta chega a 26% frente ao mês anterior. Aqui os números apresentados, eles mostram também, principalmente, o que houve em relação a esses embarques e a recuperação para os cafés no Brasil. Tanto arábica, conilon, aqui são todos os cafés juntos, café torrado e moído, café que passa por processamento solúvel também. Vamos mais a mais um destaque. A Agricultura BR continua falando sobre exportação de café. Você tem aqui o café arábica, que é o principal produto de exportação do café, trazendo aqui 1.700.000 sacas. Ele vem com 71,7% do volume total desses 2.300.000 sacas. Portanto, um volume bastante considerável para o café arábica, que alcança então 1.700.000 sacas.
quem representa, tem uma grande representatividade no volume total também, é o café Conilon. O Brasil, ano passado, por conta do fator Espírito Santo, que enfrentou uma forte seca, praticamente não embarcou café. É um cenário diferente este ano, quando o café Conilon volta a ter participação, e a participação no mês de julho foi de quase 16%, foram 15,8% de participação no total de embarques brasileiros de café. Você tem aqui comigo os números para café Conilon, chegou a 367 mil sacas de café, o 15,8% do total do volume embarcado, de acordo com o Secafé em dados divulgados à imprensa. Ainda falando sobre cafés e também os embarques, agora eu utilizo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Isso porque a ABIX mostrou que julho também teve um número bastante expressivo para os embarques desse tipo de café. Esse café teve uma exportação maior durante o último mês e é o que a Agricultura BR mostra agora na tela. Você vê aqui que nós trazemos o acumulado do ano de 2018, de janeiro a julho, chegando a 1.958.000 sacas que foram embarcadas, 11,6% do total de 16.900.000 sacas do total acumulado no ano de 2018. Esse número de 2018, aqui consideramos todo o embarque de cafés de janeiro a julho, portanto, cafés solúveis também com forte aumento em torno dos embarques no Brasil. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós trazemos destaques para você de novo sobre soja, falar mais um pouco a respeito deste tema e você não pode deixar de participar do programa. É muito simples, você pode participar mandando a sua mensagem no 67996562266. Quer uma dica importante? Olha só, você quer saber sobre a nossa agenda de eventos, agenda de leilões? É muito simples. Acesse o portal do SBA, sba1.com. Se você é pecuarista e quer fazer negócios, leilões, como esse grande evento que acontece na noite de hoje da raça Guzerá, acessa lá que você vai saber tudo o que acontece, condição de frete, lotes, tá tudo ali pronto para você. Quer análise de mercado? Você acessa lá o link da Agricultura BR, também está no nosso portal sba1.com. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o assunto agora no Agricultura BR é a produção de feijão. E por falar em feijão, o município de Sorriso, no interior do estado de Mato Grosso, foi sede da última edição do Pulse Day, que é um evento que discute os pulses e também a produção de feijão. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Dia de Campo Pulse Day foi realizado pelo IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e aconteceu no Instituto Mato Grossense do Algodão, IMA-MT, em Sorriso. Trouxe como principal discussão a importância do pulse e do feijão na agricultura brasileira e como pode se tornar ainda mais rentável para a produção do país. Com o crescimento de mercado no Brasil e com o aumento do cultivo e consumo de novas variedades de feijões, lentilhas e grão de bico, que já estão presentes nos mercados internacionais como a Índia e que vem ganhando espaço nas regiões brasileiras. O Pulse Day iniciou com a visita às estações de plantio, onde foram apresentadas mais de 50 cultivares de feijão, grão de bico e colheitas especiais como gergelim, amendoim, pipoca e outros. Os pulses já são uma realidade muito lucrativa no Brasil. O cultivo de grão de bico é um mercado em crescimento. E as variedades de feijões abrem novas perspectivas para os produtores rurais. Além de enriquecer muito a nossa terceira safra, principalmente a área irrigada,
Os pulses vêm para agregar valor ao produtor, dar uma opção de diversificação e melhorar a renda do produtor rural, principalmente das áreas irrigadas. Para o presidente da Câmara Setorial do Amendoim de São Paulo, em nível mundial, o consumo de pulses vai aumentar mais e vai acompanhar o crescimento da população por ser um alimento saudável. O amendoim está inserido aí nesse mundo, só que ele ainda é um produto que é produzido mundialmente cerca de 40 milhões de toneladas, né? Então ele é um mercado menor e o Brasil tem nesse mercado muito potencial para exportação, porque os exportadores estão diminuindo a sua quantidade de exportação ano a ano, quer seja pelo aumento do consumo interno ou diminuição da área plantada nos seus países ou por questões climáticas, eles vêm diminuindo. E nós temos aí essa oportunidade de entrar cobrindo essa lacuna com exportação de amendoim de qualidade. No período da tarde, foram realizadas 3 palestras técnicas, sendo uma delas abordando o manejo correto de uma praga que se manifesta na cultura principal, que é a soja. O principal hospedeiro da mosca branca é a soja. Então, quando você entra com plantio desses pulses, principalmente feijão, você tem uma redução muito da produtividade do feijão, porque na soja estão hospedadas as viroses que são transmitidas pela mosca branca. Então, a gente recomenda, como manejo, obedecer épocas de plantio, começar a plantar a partir de maio, abril, maio, junho, que a população de mosca branca reduz mais no campo, e você vai ter menos problema com viroses. O evento contou com a presença do prefeito de Sorriso, Ari Lafim. A capital do agronegócio, ela tem que estar promovendo eventos como esse, a busca do conhecimento para que a gente possa estar desenvolvendo outras variedades, e é um caminho muito importante para a nossa economia, mas acima de tudo muito importante para a geração de empregos. Precisamos gerar empregos e eu quero aqui aproveitar esse momento, agradecer a nossa classe agrícola de Sorriso, Mato Grosso, os agricultores do Brasil. O mundo está pedindo para nós produzirmos e nós agora que estamos despertando. Então esses eventos são importantes para nós debatermos, trazer a grande equipe técnica, os cérebros da pesquisa aqui no momento que a gente conseguiu trazer, para ampliar essa multiplicação de ideias que é para avançar na comercialização. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Tá aí o Pulse Day, um dia que se discutiu os pulses, feijão e também outras culturas que são associadas lá no interior do estado do Mato Grosso, Sorriso, a capital nacional do agronegócio. Já que o assunto é feijão, vamos saber um pouco agora como é que fica a previsão do tempo para quem está colhendo feijão de segunda safra. Quem responde essa pergunta é a Juliana Rezende, está aqui comigo de novo. Juliana, como é que está a previsão do tempo para as áreas produtoras, para quem está trabalhando com feijão em segunda safra? Olha, após uma primeira quinzena do mês de agosto com chuvas conseguindo se espalhar e até alcançando áreas produtoras de feijão da região central, agora é tendência de uma segunda quinzena do mês de agosto bastante seca, ou seja, sem chuva muito abrangente em grande parte do Brasil central. É por isso que as condições de umidade do solo seguem ainda um pouco mais baixas em áreas do centro-oeste e até do interior do sudeste. Para os próximos dias, em áreas produtoras de feijão, aqui da parte central brasileira, a tendência é de predomínio de tempo mais seco. Pode acontecer alguma eventual chuva fraca entre Minas Gerais e Goiás por conta dos ventos no alto da atmosfera, mas são pancadas muito mal distribuídas e de fraca intensidade, que não atrapalham o andamento da colheita do feijão. No decorrer da segunda semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, a chuva vai migrar para as áreas mais ao sul do país. E aí, na parte central, em áreas em que os produtores já estão em fase de colheita, tanto do interior do sudeste, grande parte da região centro-oeste, é o tempo seco que vai voltar a predominar. Uma massa de ar mais seco predomina em grande parte do Brasil central, vai garantir tempo firme, dias ensolarados e temperaturas também em elevação. E esse cenário vai seguir persistindo até o finalzinho do mês de agosto, até pelo menos meados do dia 29, dia 30, tendência de tempo bastante seco em áreas do interior do sudeste, centro-oeste também,
justamente áreas produtoras de feijão segunda safra, em que os produtores estão em fase de colheita atualmente. Então, a segunda quinzena promete ser bastante otimista para o andamento das atividades no campo, como a colheita do feijão segunda safra. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Juliano. Obrigado pela participação. Tem a informação para os produtores de feijão aqui do Brasil. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais destaques para você. Vamos falar um pouco sobre algodão, sobre soja ainda. Então participe. Aproveite que nós vamos para o intervalo e manda sua foto, vídeo aí da sua área de produção em todo o Brasil. Nós queremos saber um pouco como é que você está produzindo, como é que está a sua área aí de produção, aquilo que você tem feito. Então mande para nós no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. O assunto agora no Agricultura BR é a produção de algodão. E por aqui nós vamos trazer em destaque o que vem acontecendo no maior estado produtor do país, que é o Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, se teve no último mês de julho, uma baixa negociação. Não teve tantos negócios assim com a pluma do algodão. De acordo com os números apresentados, houve um avanço de 1,30 ponto percentual, o número mais baixo do que aqueles que vinham em relação ao avanço nos últimos meses. Isso fez com que tivesse um total de comercialização abaixo do que se esperava para o mês de julho. Já a média de negociação para esse mês ficou em R$ 95,90 a arroba do algodão. Vamos saber agora como é que esses dados ficaram distribuídos em torno do último mês. Nós temos aqui o IMEA nos mostrando que julho ficou com esse número aqui, esse valor de negociação, a R$ 95,90 a arroba do algodão, mostrando aqui um preço um pouco mais estável, com viés de queda, quando se comparado ao mês de junho, que teve um valor um pouco mais alto. O valor histórico do algodão continua bastante elevado quando comparado com os últimos anos. Entretanto, o produtor rural, claro, esperava um pouco mais desse último mês de julho. Vamos continuar trazendo os destaques para o algodão. De acordo com o levantamento do IMEA, nós temos aqui a situação da campanha 2018-2019, com negócios chegando a R$ 103,20 a arroba do algodão. Para essa safra, as vendas alcançaram 56,55% da produção e também ficaram, pode-se dizer, paradas no último mês, mas com um avanço um pouco melhor, 2,25 ponto percentual. O valor da arroba você viu aqui, campanha 18-19, mais de R$ 103 pelo valor da arroba do algodão, mostrando valores um pouco mais expressivos, mas mesmo assim sem atrair tanto o produtor mato-grossense para as vendas antecipadas. Vendas contidas, avanço fraco de 2,25 ponto percentual. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de algodão do país, seguido pelo estado da Bahia, que tem ampliado as suas áreas de produção ano a ano. Vamos saber agora como é que esses produtores que estão com essa safra 18-19 nos campos, comercializando bem, com valores um pouco mais cheios, como é que fica a previsão do tempo dessas áreas de produção. Eu estou aqui com a Juliana Rezende mais uma vez. Juliana, Mato Grosso, estado da Bahia, estão com grandes produções, ampliaram suas áreas para aproveitar esse preço maior. Como é que está o clima para quem está com safra de algodão nos campos, Juliana? Olha, Fabiano, nos últimos meses, há pelo menos 3 meses, não chove de forma significativa em áreas produtoras de algodão do Mato Grosso e também do interior da Bahia, o que é um cenário bastante otimista nessa fase de colheita das lavouras. Por isso que as condições de umidade do solo estão bem mais baixas em grande parte do oeste da Bahia e Mato Grosso também. Agora, ao longo dos próximos dias, não tem previsão de grandes mudanças no cenário climático dessas áreas produtoras de algodão, porque no interior da Bahia o tempo firme vai seguir predominando. No Mato Grosso é o tempo seco também que toma conta do estado. Tem risco para alguma eventual chuva fraca em áreas do norte do Mato Grosso por conta da umidade da Amazônia, que acaba influenciando um pouco mais o tempo nos municípios do norte do estado, mas como são pancadas de fraca intensidade, não traz grande preocupação para os produtores de algodão. A partir da semana seguinte, entre os dias 20 e 24 de agosto, o tempo seco predominando mais uma vez no estado do Mato Grosso. Dessa vez, a massa de ar mais seco que atua na parte central do Brasil acaba se espalhando cada vez mais, ganha intensidade e acaba
garantindo mais uma semana bastante seca e quente também em áreas produtoras de algodão do Mato Grosso e do interior da Bahia. E esse cenário vai persistir até o finalzinho do mês de agosto. Nada de chuva em áreas produtoras de algodão, tanto do Mato Grosso como também da Bahia. Então o cenário vai seguir otimista para o andamento das atividades de colheita no campo das lavouras de algodão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até amanhã. Obrigado, Juliana. Obrigado pela sua participação. Até amanhã. Ela volta no Agricultura BR, Somar Meteorologia, trazendo os destaques da previsão do tempo aqui no programa. Eu ressalto aqui que essa questão das áreas com algodão no Brasil, forte ampliação nessa campanha 2018-2019, mas não é apenas o Brasil. O relatório que foi apresentado nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que as áreas norte-americanas são maiores e o algodão norte-americano também vem com bom desempenho nos campos. O clima por lá tem ajudado, então o produtor norte-americano também deve se aproveitar desses valores internacionais melhores para a pluma do algodão. A Agricultura BR agora traz em destaque para você cotações de mercado. Vamos saber como é que vem a cotação da pluma do algodão no estado de Mato Grosso. Break, tá... A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Esse é o último da edição. Daqui a pouco volto a falar a respeito do mercado da soja, falo um pouco sobre os contratos de barter, a preocupação que se tem com a campanha 2018-2019, porque os insumos ainda estão pelo caminho ou não tem prazo para chegar. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, então você já sabe que eu vou falar de soja e também de dólar. Se nós pegarmos um apanhado histórico sobre o que vem acontecendo com o mercado, você vai observar que soja no cenário internacional vem sendo extremamente pressionada. Essa pressão ocorre por conta da retaliação chinesa frente às decisões que foram tomadas pelo governo norte-americano no âmbito da taxação de produtos da China. Quando os chineses retaliaram-se principalmente sobre os produtos agropecuários norte-americanos, uma vez que a China compra o maior volume, o maior cliente teórico dos Estados Unidos em relação à soja é a China. Quando a China não compra soja dos norte-americanos, você tem esse efeito no mercado. Há poucas semanas, mais para o final do mês de julho, eu conversava com o França Júnior e ele me falava a respeito das expectativas em torno do que poderia estar os valores da soja negociada em Chicago ou como vão ficar quando ocorrer um entendimento entre chineses e norte-americanos. Para a maior parte dos economistas ou analistas dos mercados de grãos, esse entendimento cedo ou tarde ele vai ocorrer. E isso é importante que ocorra para se ter estabilidade nos mercados. Ele acredita que os valores da soja vão variar entre $9 até $9,50, $9,60 nas posições de mais curto prazo. A soja vinha até num caminho de recuperação, chegando a ser negociada acima de $9. Entretanto, houve mais um passo norte-americano em direção a uma confusão com a China, decisões do presidente Donald Trump, soja voltou a recuar. Já na sexta-feira, tivemos o impacto de uma expectativa maior de produção de oleaginosa nos Estados Unidos. Aí caiu 4%. Teve recuperação ontem, 1% de recuperação, e hoje vinha recuperando mais uma vez. Nós temos aqui soja em Chicago, vem num processo de recuperação mais expressivo, as posições vão ganhando 1% ou 1,2% neste momento. A posição de agosto é negociada a $8,61 por bushel. Setembro, negócios na posição de $8,66 o bushel, vai ganhando aí, nesse momento, 1,2%.
0,2%. Novembro ganha 1,1%, vem com 8 dólares 78 centes por bushel. E janeiro de 2019, 8 dólares 90 centes por bushel, também com ganhos acima de 1% nas posições negociadas com soja na Bolsa de Chicago, mostra claramente um fator de recuperação. Esse fator de recuperação é porque o mercado agora já precifica essa situação de uma possível produção maior de soja nos Estados Unidos. Se sabia que essa campanha seria boa, porque o clima durante todo o ano ajudou, e ajudou bastante as áreas de produção norte-americanas, por isso que se tem esse resultado de produção tão expressivo como você vê agora. Expectativa de 126 milhões de toneladas é uma alta forte de 7 milhões de toneladas frente aos números que foram apresentados no mês de julho pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. O que nós temos também de mexidas no mercado é em relação ao dólar, porque um dos principais países emergentes do mundo, a Turquia, vive uma situação de impacto fortíssimo na economia que pode contaminar outros países emergentes, como a África do Sul, como Rússia e principalmente Brasil. Os efeitos foram sentidos nesta segunda-feira, quando o dólar registrou negócios acima de R$ 3,90 aqui no país. Hoje vinha com queda de 0,5%, trazia para 3,88 a moeda norte-americana. Você vê aqui o dólar comercial a R$ 3,88 mais 3. Ele vem com recuo frente àquilo que acontecia ontem, mas esse recuo já é menor, 0,35% de queda para a moeda norte-americana neste momento. O dólar comercial cai, mas cai menos do que vinha caindo, porque a situação de nervosismo em relação à Turquia continua. Tudo isso aqui que eu falei, soja em alta no Chicago e o dólar também aqui no Brasil, com valores mais interessantes, a R$ 3,88, é bom para quem exporta. Soja chega a quase R$ 90 a saca no Porto de Santos e Paranaguá. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais a partir das 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.